alguma situação de irregularidade. Em cima disso também, obviamente assim que eu cheguei na cidade, a população me procurou das mais diversas classes, origens, reclamando da dificuldade de se ter um atendimento no hospital pelo SUS, da dificuldade de saber se há algum tipo de atendimento, como funciona isso. E eu me preocupei nesses 4 meses, tendo contato com o prefeito, com a dona Úrsula do hospital, com a direção do hospital, com a população, de tentar entender como é que funciona isso na prática hoje, e justamente essa audiência pública começa a ser o primeiro passo para resolver esse impasse. Nós não sairemos daqui com a solução pronta e acabada. Esse aqui é o primeiro passo para que o hospital possa diretamente, sem intermediários, falar à população qual é a real intenção do hospital, da mesma forma a Prefeitura Municipal. Em cima disso, e principalmente da contribuição da população, chegaremos a um consenso, a um denominador comum, e elaboraremos um documento, né, onde fiquem claras as regras para a população de Itaió, de que forma vai funcionar esse atendimento no hospital. É isso que falta na cidade. Com certeza, já aviso a população que talvez não atingimos 100% de satisfação da população, mas acima de tudo a população quer regras claras de atendimento. Isso hoje, de fato, nós não temos. É isso que propõe o Ministério Público aqui na comarca de Itaió. As informações que eu estou passando aqui é só para conhecimento mesmo, tá, pessoal? São informações repassadas ou pelo hospital ou pelo município. Aqui nós temos a relação dos prestadores de serviços no hospital. Né? Muitos desses profissionais vocês já conhecem. Eu sei que tem representantes da classe médica aqui, é importante que eles falem também, exponham as suas dificuldades, as suas dilemas, as suas necessidades também, isso é importante. Importante que a população saiba que o hospital ele não possui nenhum médico no seu quadro. Em que sentido? Como bem observado pelo hospital em suas respostas, os médicos são profissionais autônomos. Eles não são empregados do hospital. Eles atuam de forma autônoma no hospital e podem internar no hospital. Então, essa é a primeira informação importante que a população saiba. Tá? O hospital não tem médicos empregados seus. Tem médicos parceiros que, quando precisam de internação ou fazer algum procedimento, utilizam as dependências do hospital. Aqui, corpo clínico do hospital, ou seja, a parte técnica do hospital, né, na pessoa do seu Dr. Selomar Estrelo, que é o diretor clínico, e os demais membros do corpo clínico do Hospital Dona Elisete. Qual é a relação atual, hoje em dia, entre o município de Itaió e o Hospital Dona Elisete? Basicamente, pessoal, nós temos um convênio, onde o município paga a quantia de R$ 8.500 mensais para utilizar as instalações do hospital e fazer funcionar o pronto atendimento. O Hospital Dona Elisete, nos moldes atuais, não tem qualquer responsabilidade no pronto atendimento. O município paga R$ 8.500 por mês e se responsabiliza por manter e gerir o pronto atendimento. Essa é a relação hoje entre o hospital e município de Itaió. O hospital, né, como bem dito já aqui, eu já falei isso também, possui uma estrutura de 46 leitos, 27 funcionários e 7 médicos autônomos. Os funcionários aqui é parte administrativa, eventualmente algum auxiliar de enfermagem, algo nesse sentido. Creio também que é um consenso na população, eu pude observar isso, que a estrutura do hospital é muito boa. Já trabalhei em outras cidades, e vocês podem ter certeza que Itaió está muito bem servida com relação à estrutura hospitalar. Muito bem servida mesmo. Então a intenção aqui, como eu disse para vocês, é de fato que a população consiga usar essa estrutura de uma forma adequada. A realidade dos municípios, não muito distantes aqui de Itaió, é muito pior. Não há um hospital com condições técnicas para atender a população. A população tem que se deslocar a outras cidades. Aqui nós temos um hospital com muitas condições técnicas de estrutura para absorver a demanda. É isso que precisa acontecer. Alguns problemas que eu pude constatar na atual relação e que com certeza com a ajuda da prefeitura e do próprio hospital a gente vai tentar aclarar isso para a população. O médico que interna tem que se responsabilizar pelo paciente ou achar outro médico que se responsabilize. Não há encaminhamento pelo hospital a médico especialista. Ressalto o seguinte, isso não é ilegal, isso é possível ser feito. O que acontece? Cada hospital tem que aprovar um regulamento próprio de internação. É isso que depois a dona Úrsula, o pessoal clínico, vai poder dizer se há esse regulamento, de que forma acontece isso. Só que, sem sombra de dúvidas,
essa atual sistemática, e é importante depois ouvir a opinião médica, causa uma certa insegurança na população, porque a população é atendida por um médico no pronto atendimento, mas não sabe se aquele médico vai lhe acompanhar até a sua alta. Se o médico não acompanhar o paciente, não se comprometer com esse paciente a fazer as visitas, ele vai ter que achar um outro especialista, um outro colega para assumir isso. Tá? Isso com certeza gera muita intranquilidade para qualquer pessoa que precisa desse atendimento no hospital. Com relação aos partos pelo SUS, duas coisas que o Ministério Público constatou. Não é novidade para ninguém, falta de profissionais, tanto médicos quanto auxiliares. E aqui até em conversa com a dona Úrsula, na visita que fiz pessoalmente, bastante simples de resolver. Falta de comunicação entre os postos de saúde, os ambulatórios gerais e o hospital para monitoramento das gestantes que estão realizando o pré-natal, no intuito de mensurar a quantidade de partos por mês a serem realizadas na cidade de Itaioba. Hoje, na atual sistemática, a Prefeitura até pode me corrigir, mas segundo a nossa conversa é isso, não há um diálogo entre o atendimento de ponta, num ambulatório geral, num posto de saúde para a menina que faz pré-natal, com o Hospital Dona Elisete. O que isso acarreta, na verdade? O hospital não sabe se, naquele mês, a princípio, serão realizados 4 ou 5 partos ou não. Né? Se o município tivesse uma comunicação com o hospital nesse sentido, a gente conseguiria prever, mais ou menos 4 partos esse mês. E o município, de alguma forma, a gente vai poder estudar isso melhor, esses 4 partos são garantidos. Essa comunicação é bastante simples, desde que haja uma relação entre o hospital e o atendimento básico de saúde, para mensurar quantos partos, a princípio, serão feitos na cidade via SUS por mês. Algo que é plenamente possível de ser resolvido. Aqui também, volto a frisar, com informações repassadas pela própria Prefeitura para o hospital, são os médicos que atendem pelo SUS no hospital. Tá? Pelo menos as informações que eu recebi. Então, a relação dos médicos aqui, muitos de vocês conhecem também, não preciso ficar lendo os nomes nem as especialidades. Mas temos médicos praticamente em todas as especialidades mais importantes, nós temos médicos que atendem pelo SUS. Aqui é um dado retirado do site do SUS, do CNI, agora me fugiu o nome, com a quantidade, a carga horária de cada especialista no SUS, de atendimento no SUS, no Hospital Dona Elisete. Obviamente, esses dados aqui podem estar desatualizados, tá? Então, como a gente depende de dados do site oficial, os sites oficiais muitas vezes não são atualizados. Isso aqui pode ter alguma disparidade, tá? Mas são os profissionais que têm hora SUS no Hospital Dona Elisete. Aqui são os 4 profissionais que atuam no hospital e que são contratados pela Prefeitura. Doutora Camila, doutor Michel, doutor Paulo, doutor Vitor, que a princípio estão lá para fazer o pronto atendimento. Só revisando aqui, um médico plantonista que atende, fica responsável pelo paciente. Não há mais hoje no hospital o tal do sobreaviso. Até depois algum médico, com mais propriedade, vai poder explicar o que é isso. Não há nenhum médico que fique responsável e o hospital não encaminha especialista caso necessite. O que acontece? Também em conversa com a dona Augusta no hospital. A pessoa chega lá com problema renal crônico, tá? Ela é atendida, medicada, mas o hospital não tem a obrigação, até porque ele não gere pronto atendimento, de indicar essa pessoa para um urologista, para que ele tenha um atendimento especializado. Tá? Então, isso é uma outra coisa que a gente pode conversar, mediar entre o hospital e o município, juntamente com a classe médica também, para facilitar, para esse fluxo de atendimento, desde o primeiro atendimento até o final, seja mais claro e dê mais segurança para a população. Não tenho dúvidas que isso é a maior angústia da população, essa clareza no atendimento. Tá? Então, esse fluxo realmente não está legal. E aí, o Ministério Público, que vela pela eficiência dos serviços públicos, pretende que esse atendimento seja mais claro e mais transparente para a população. Também dados oficiais do próprio hospital. Muitos questionamentos da população, por isso que eu fiz questão de colocar isso aqui. O hospital recebe dinheiro. Recebe. O hospital não negou essa informação, muito pelo contrário. Foram 2 valores consideráveis do governo do Estado. Em 2008, R$350 mil para ampliação do centro cirúrgico.
Há um item lá, por isso eu fiz a ressalva aqui, o item 5 da cláusula, que indica o seguinte: garantir que o objeto desse termo atenda prioritariamente a pacientes do SUS. Está lá no convênio, 2008. Tá? Recebeu dinheiro para, a princípio, garantir o atendimento prioritário ao SUS. Então, o hospital, lá em 2008, assumiu esse compromisso também. 2011, R$100.000, aquisição de equipamentos. Então, o dinheiro público, entre aspas, está aqui. Não estão incluídos aqui os valores de basares. Mas volto a frisar, todos os valores que o hospital tem recebido do poder público, nenhum é para recurso humano, mas sim para estrutura física. Tá? E essa estrutura física, volto a frisar, é extremamente adequada para atender a população do Itaió. A gente precisa utilizar essa estrutura de uma forma adequada. Valores recebidos pelo SUS. O Hospital Dona Licéia, a Dona Lúcia deixou bastante claro nas conversas que tivemos, atende sim pelo SUS. Mas como ela não tem profissionais delas contratados que atendem pelo SUS, começa a dificuldade. De 2008 a 2012, o valor recebido para tratamentos ambulatoriais, R$ 218.663. De 2008 a 2012, tratamento hospitalar, R$ 1.647.000. Ou seja, o hospital, atendendo pelo SUS, recebe o pagamento pelo SUS. Então, o hospital atende pelo SUS. A grande questão é o material humano. Eu fiz questão também de me cercar de conhecimentos técnicos para entender um pouco essa questão do funcionamento do pronto atendimento, de quem é a responsabilidade. Eu redigi uma correspondência ao Conselho Regional de Medicina, perguntando algumas coisas, e a resposta foi bastante completa, e eu só pincelei aqui para não ficar muito cansativo para vocês, para saber como é que é essa relação médico, hospital, questão de internação. Então, eu não vou mencionar as resoluções, mas a resolução ali do Conselho é o seguinte: cada instituição deverá estabelecer suas necessidades de acordo com seu porte e possibilidades. A responsabilidade pelo paciente internado é da instituição. A instituição, representada por seu diretor técnico, é obrigada a prover as condições necessárias para o tipo de assistência que se propõe e responde pelas falhas no cumprimento desse serviço. Resolução do Conselho Federal de Medicina. É evidente a responsabilidade compartilhada entre o médico, o assistente e a instituição. O médico de plantão é responsável pela assistência aos pacientes que apresentem algum problema urgente. A regulamentação das atividades médicas é determinada pelo regimento interno do corpo clínico, que deve ser homologado pelo Conselho Regional de Medicina. Então, aquele corpo clínico que eu apresentei para vocês anteriormente tem que ter um regimento interno, deixando as regras completamente claras de como funciona a internação no Hospital Dona Lisete. Em cima disso, eles têm autonomia para elaborar esse regimento interno. É esse documento, acima de tudo, que começa a aclarar a situação para a população. Aqui no Hospital Dona Lisete funciona assim. É isso que a população de Itaió quer. É isso que o Ministério Público de Santa Catarina vai, por intermédio da Prefeitura e do Hospital, deixar claro para a população. Resolução mais uma do Conselho de Medicina. A equipe médica do pronto-socorro deverá, em regime de plantão no local, ser constituída no mínimo por profissionais das seguintes áreas: anestesiologista, clínica médica, pediatria, cirurgia geral e ortopedia. Fica claro aqui que o Hospital Dona Lisete não é pronto-socorro, mas sim pronto atendimento. Tem diferença também. Tá? Se o Hospital Dona Lisete quisesse ser um pronto-socorro, tinha que ter essas especialidades todas aqui. Hoje não é. Tá? O estabelecimento de pronto-socorro deverá permanecer à disposição da população em funcionamento ininterrupto. Isso a população depois vai poder dizer se esse funcionamento do pronto atendimento é ou não ininterrupto. Os diretores técnicos das unidades de saúde são responsáveis pelo cumprimento das normas aqui estabelecidas, bem como pela provisão dos recursos físicos, humanos e materiais exigidos para sua fiel execução. Necessidade de classificar o hospital como um tipo específico. Essa resolução classifica as unidades hospitalares em 4 níveis, conforme a complexidade do atendimento. É preciso ficar claro para a população também em que enquadramento se dá o Hospital Dona Lisete, para a população saber
que tipo de atendimento ela vai ter no hospital ou quais os atendimentos que ela vai ter que procurar um centro de alta complexidade. Exemplo,